a mais alta corte do país com base no conhecimento? Bom, a resposta é não. Você sabe, se você está com medo de dar, eu lhes darei. Eles não têm nem conhecimento nem popularidade. Então, eles estão lá por política. Então, o nosso sistema hoje morreu, acabou. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Veja se você não fica com inveja desta notícia. 8, que em mexicano, que é espanhol, é ocho. El Chavo del Ocho. Então, 8 dos 11 ministros, que não são chamados de ministros, mas são 8 dos 11 juízes da Suprema Corte do México, renunciaram de forma simbólica nesta quarta-feira em protesto contra a reforma judicial aprovada em setembro e que determinou eleições diretas como forma de seleção de magistrados em todas as instâncias do judiciário mexicano. A presidente da Suprema Corte mexicana apresentou sua renúncia junto ao Senado, junto com outros 7 colegas. Eles também se recusaram a participar das primeiras eleições para os seus próprios cargos, marcadas para junho do ano que vem. E notícia, hein, doutora Érica Gorga? Se o pessoal aqui, ao invés de massacrar o legislativo, falasse renuncio. Renuncio. Não é bem nobre isso, né? Muito interessante essa mudança que, obviamente, inspirada no modelo americano, onde nós temos também nos Estados Unidos eleições periódicas para juízes. A grande questão que se coloca, né, e uma crítica dos sistemas de direito romano-germânico, que é o nosso sistema de civil law, né, chamado desse direito baseado na tradição europeia, é que a gente tem o costume de dizer, no Brasil a gente vai escolher os juízes que têm maior conhecimento. Por isso que é com base no concurso. E você, em tese, apontaria para o Supremo Tribunal aqueles juízes que tiveram uma carreira, né, de juízes concursados e que demonstraram ter um conhecimento sólido ao longo das decisões que emitiram durante a vida de magistrado. Então, no sistema onde se elege o juiz, existe um questionamento. Será que nós vamos deixar de priorizar o conhecimento? Porque quando você faz uma campanha eleitoral para se eleger o juiz, pode acontecer de você não necessariamente eleger aquele que tem mais conhecimento, mas aquele que tem mais popularidade ou tem mais habilidade retórica de se posicionar numa campanha e angariar os eleitores. Mas a minha pergunta, Pavinato, é, no nosso sistema brasileiro, né, no judiciário brasileiro, nós temos visto juízes que chegam às cortes superiores, né, a mais alta corte do país, com base no conhecimento? Bom, a resposta é não. Você sabe, se você está com medo de dar, eu lhes darei. Eles não têm nem conhecimento nem popularidade. Então, eles estão lá por política. Então, o nosso sistema hoje morreu, acabou. Gisiane, eu tenho vontade de olhar para os ministros do Supremo sequestrado brasileiro e gritar: México, México, México! Por que você riu? Não, hoje eu tô animada. Ah, olha só que interessante. Quando a gente fala aqui do judiciário, a gente sempre menciona justamente se o sistema que a gente usa para colocar os ministros dentro da Suprema Corte funciona. E aí a gente sempre chega à mesma conclusão. O problema é sempre, é impressionante, como sempre, é o Senado. O Senado, no momento da sabatina, ele... a gente tem lá o Toffoli, a gente tem lá o Zanin, que era o advogado do Lula, o Flávio Dino. Então, assim, o Senado, inclusive, assim, o próprio Senado, que nem ele mesmo tem um conhecimento, porque, como a gente sempre também coloca aqui, tem outro problema. Os gabinetes geralmente são formados
por pessoas que estão mais voltadas para a rede social do que por pessoas técnicas e que teriam capacidade para estar ali dentro. E o cabidão. Pois é, né? O cabidão Toda mãe de funcionário público agora tem o seu emprego garantido lá em Brasília. Então, assim, é muito difícil a gente levar a sério porque o Senado não tem como levar a sério. E aí tem outro problema. Quem colocou o Senado lá dentro fomos nós mesmos. Então, nós temos também a nossa parcela de culpa. Mas o que me chamou a atenção nessa notícia, e aí eu não sei se tem algum interesse por trás. Exato. Foi a honradez da coisa. Não sei se tem algum interesse político por trás, o professor provavelmente consegue responder pra gente, mas... Tem alguma coisa por trás? Tem alguma coisa por trás no México? Professor? Pô, isso aí foi... me colocou... Sacanagem. Pior que não! Quem colocou a sacanagem foi ele! Eu? Não, sacanagem é o STF aqui passar por cima do Legislativo e não renunciar. Legítima. Calma, deixa eu me explicar pra audiência. Eu fiz a pergunta legítima porque o professor, ele entende de relações internacionais. Legítimo é o ômega 3 da Araci. Aí me veio a quinta série e meteu É o top essa. term, o legítimo. A quinta série A levantou a bola, a quinta E aí série o outro foi lá e cortou. Mas o ponto não sei se tem algum interesse político por trás, mas eu realmente fiquei impressionada Aqui no Brasil? de Lá no juízes de carreira abrirem mão do seu cargo e falar, não, eu não concordo com isso, portanto, eu estou aqui, abrindo, estou abdicando, estou em forma de protesto mesmo. E aí, de novo, aqui no Brasil nós temos um problema no judiciário e a gente sempre fala da figura do Alexandre de Moraes porque a caneta é dele, o rosto é dele, ele é o cara que tem coragem de ir lá e fazer. Mas a pergunta que fica e a conivência dos outros que estão lá ocupando também o mesmo cargo, vendo o que está acontecendo com a Constituição e permanecendo em silêncio? Como é que quem que falava essa frase? Era o Tim Maia, professor, que falava: o Brasil é o país onde eu já sei a frase. se apaixona. Como é que é? É ele que falava. Como é que era a frase inteira? Não, é que o cafetão se apaixona, a prostituta chega ao prazer e é isso aí. É mais ou menos isso. É mais ou menos e isso. aqui também é onde pessoas carecas fazem coisas cabeludas. E não seria uma inspiração para o Brasil, agora, a legislação mexicana? Inspiração. Que tal implementarmos uma eleição para Eu os acho juízes? que não, porque o judiciário ele já tem o entendimento de que ele é um órgão político. Barroso ele reforça essa ideia e os outros também. Acontece que a política que ele está se referindo não é uma política transparente, que é a política que a gente deseja para o nosso país. É uma política que o TSE tem um gabinete, o TSE responde para a Suprema Corte, a Carmen Lúcia dá uma censura, mas é só daqui a pouco passa. Então, quer dizer, você já tem a característica da corrupção política dentro do judiciário, que não era para ter cunho político. Não é corrupção, são fatores externos. Fatores externos, Professor, de acordo com a USP. eu acho que aqui é um despotismo, né? O déspota esclarecido de um lampião sem gás. Olha, eu vou pegar alguns ganchos, né? Óbvio. Óbvio, vou pegar alguns ganchos. Um deles é interessante a gente pegar, eu vou pegar a partir do que a doutora Érica falou, que é um modelo americano. É interessante, é sim um modelo americano, mas o modelo americano funciona pelas características da sociedade americana. Eu não sei se isso teria validade para as características da sociedade mexicana e para as características da sociedade brasileira, que criaram sistemas políticos que não priorizam a possibilidade de o juiz interagir com a sociedade, mostrar que ele tem capacidade e equilíbrio para entender os problemas que a sociedade tem, além de ter o conhecimento. Por exemplo, nos Estados Unidos, qual é a principal característica americana? Toda política é feita dentro da igreja. Não interessa se é uma igreja pentecostal, não interessa se é uma igreja católica, não interessa se é uma igreja... Quaisquer que sejam as igrejas, lá é que você tem a pregação, você tem o culto e você tem o debate dos problemas da comunidade ali. Todo mundo está debatendo e o pastor está ouvindo, ele está olhando, o padre está olhando e todo mundo está debatendo. E tem verdadeiras pancadarias quase, mas pancadarias retóricas para resolver os problemas. O que significa? Que todo mundo conhece todo mundo naquela circunscrição, porque a gente olha os Estados Unidos daqui e vê aquela realidade de Los Angeles, Nova York, Chicago, aquela esculhambação que a gente vê, que são grandes centros que não correspondem à realidade das cidades americanas, que são pequenas. Todo mundo se conhece, a comunidade se respeita, todo mundo é religioso e todo mundo segue o debate dos problemas da sociedade. A sociedade discute. Por isso faz sentido você poder eleger um juiz lá. Aqui eu não sei.
Pegando um gancho do que a Geisiane falou, qual é a grande... Eu nem me incomodaria se os juízes aqui, em especial os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles tomassem medidas ideológicas. Está dentro do jogo. O problema é que eles tomam medidas político-partidárias e voltadas para os grupos de poder. Ou seja, ilegais. Esse que é o problema. Então, quando a gente vê no caso do México, eu não sei se ali tem alguma honradez no que eles estão fazendo. Mas certamente eles olharam para o sistema mexicano, que é corrompido. O narcotráfico tomou conta da sociedade. O narcotráfico lá é que nem aqui. É o gato ou o Kiko? É o gato ou o Kiko. Pois é, o narcotráfico tomou conta da sociedade, as autoridades estão corrompidas, eles olharam e falaram, vai ter uma esculhambação que fazer eleição, quem vai ser eleito é exatamente aquele cara que recebe recursos, mesmo que não está definido. Será uma eleição como? Por viés partidário, por viés eleitoral, com qual relação? Vai ser voto majoritário, vai ser por circunscrição? Não, mas tudo bem. Como é que vai ser feito? Pelo menos o gesto deles foi nobre. Sim. Porque aqui já havia uma canetada e havia um ministro que falasse inconstitucional. E pega o celular de quem... E lá, pelo menos, eles falaram, nós não concordamos com isso, ao invés de a gente ficar instaurando a esculhambação e lutando direto com o presidente da República ou contra o presidente da República, a gente renuncia. O simbólico, eu não sei se foi uma renúncia simbólica ou renunciaram simbolizando a contraposição àquilo que está aqui, isso não ficou claro na história. Não, mas pelo menos mostra uma certa nobreza por parte deles. No sentido de falar na notícia, qual o juiz não quisesse participar desse novo formato, precisaria renunciar. Aí eles falaram, prefiro renunciar. A confusão que vai gerar no México, porque tem mais um detalhe, eu já encerro. Quando você olha a instauração de uma mudança constitucional e uma mudança institucional, ela precisa de um período transitório ou muda tudo de uma vez só. Porque não adianta você mudar a questão da eleição para juiz. Você tem que mudar a questão da eleição para juiz, tem que mudar o sistema eleitoral, o sistema de representação, porque queira ou não queira, tudo isso vai ser afetado de uma vez só. Se você muda só isso, com todo respeito, você está simplesmente trazendo um problema a mais. Como é que isso vai trazer a restauração ou o equilíbrio? Não vai ter nada. Não lo sapemos, não tem mudado, não tem mudado. Mas fazendo o papel de advogada do diabo, acho que hoje Halloween pode, né? Mas como é que tá chato esse tema aqui já? Mas, eu acho que pode ser uma possibilidade de monitoramento, porque se os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal saíssem para a reeleição, será que o povo brasileiro os reelegeria? Bicho. E se não os reelegeria, então nós não teríamos um processo de uma depuração, um monitoramento que levaria à indicação de ministros melhores? Então eu não descartaria totalmente a solução dada pelo México. E é claro, a gente tem que aguardar o tempo para saber se vai funcionar na prática. Já que agora vai ter o concurso para concurso, né, juiz? O Barroso fez o concurso para concurso, a peneira ideológica. Que ele nunca passou. Exatamente. E o Toffoli também não. E vamos lá, pelo menos no STF aqui, a gente não tem mais notável saber jurídico. Então, tanto faz com tanto faz. Pode pôr a peladona do Planalto. Eu acho que a ideia é tão boa, e ela é tão boa que ela vai ser no México, que vai dar pra gente ver se vai dar tudo certo. Porque a ideia é boa, mas ela tem um pano de fundo por trás, porque foi o Lopes Obrador, de esquerdista, a Cláudia Sheinbaum, que vai substituí-la, também apoia essa ideia, ou seja, eles vão fazer isso, mas quem vai ganhar vai ser os deles. Os juízes que eles vão indicar. O México está totalmente corrompido, é um narco-estado. Gente, o pai chama México e o presidente é Obrador. É o Lopes Obrador e ele obra bastante com a sociedade mexicana, tanto que permitiu esse estado de coisas no México, que o México é o Brasil de amanhã, né? Se já não é o de hoje ou de ontem. Agora, a própria Kamala Harris, ela foi eleita do condado de São Francisco, condado da Califórnia. Acho que é muito válido essa eleição para o judiciário e para a promotoria, tanto que o George Soros percebeu isso e começou a financiar esses procuradores nos Estados Unidos, esses bandidólatras, para corromper a sociedade por dentro. Eu acho muito válido, e a Kamala e outros, quando ganharam, já tinham vínculo partidário, não tem problema nenhum. Eles vão lá fazer a campanha e a sociedade escolhe, eu estou mais vinculado a esse juiz, aquele, desde que tem alguns requisitos, né? São em algum concurso, tem um mestrado, doutorado, notório saber jurídico, ao contrário do que ocorre aqui. Mas eu acho que a ideia é muito boa e fica a dica aí para os nossos ministros. Eles dão uma disfarçada lá, né? Deram uma disfarçada. Agora. Aqui é tão esculhambado que talvez dê certo. A dica para o nosso Congresso. Agora, João, né? se o México vai lançar moda, eu não sei. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é
curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.